episódio começa com Orhun, Ira e Sarah deitados no chão. Eles estão olhando para as estrelas. Sarah diz para Ira e Orhun que as estrelas são muito brilhantes e que parecem glitter. Ira então diz para Sarah que Allah os criou e que também criou as estrelas, que são as lâmpadas do céu e que iluminam a terra enquanto o sol está dormindo. Sarah tentou contar as estrelas. Sarah então percebe que há muitas estrelas no céu. Ela então olha para Orhun e diz: Tio Orhun, você sabe quantas estrelas existem no céu? Orhun então diz para Sarah que existem bilhões de estrelas no céu. Sarah fica impressionada com a resposta de Orhun. Sarah então pergunta para Ira se eles podem ir às estrelas. Ira então diz para Sarah que as estrelas podem parecer estar perto deles, porém as estrelas estão muito longe da Terra. Orhun então diz para Sarah que sim, que eles podem ir sim às estrelas, e diz para Sarah que as estrelas estão muito longe da Terra, mas o brilho delas está muito perto deles. Orhun então diz para Sarah que se ela quiser estar mais próxima das estrelas, ela precisa se tornar uma astronauta. Ira diz para Sarah que ela deve se lembrar que tudo na vida começa com um sonho e que então ela pode estudar e que os estudos a levarão a tornar seus sonhos realidade e que, portanto, ela estudando, ela conseguirá se tornar uma astronauta. Sarah então começa a olhar para o céu e começa a sonhar em se tornar uma grande astronauta para realizar o seu sonho de ver as estrelas. Após alguns segundos, Sarah acaba adormecendo. Nesse momento, Ira e Orhun começam a olhar um para o outro. Após alguns segundos, Ira pegou Sarah nos braços e a levou para dentro da casa. E Orhun continua deitado no chão observando as estrelas. Enquanto isso, Elif está lavando a louça na cozinha. Elif está muito nervosa por estar sozinha na mansão com Azix. Ela então acaba se atrapalhando e acaba derrubando todos os pratos dentro da pia. Ela então diz para si mesma: Allah, o que vai acontecer comigo? Elif então respira fundo e volta a lavar a louça. Enquanto isso, Azix está fora da casa. Ele então começa a andar de um lado para o outro da casa e diz para si mesmo em voz alta: O que você fez, papai? O que você fez? Ele então começa a se lembrar do momento em que Sr. Arif disse para Elif que Azix estava apaixonado por ela e que por isso estava fugindo da sala naquele momento. Azix então decide entrar na casa e acaba dando de cara com Elif, que estava passando pela porta da residência. Elif então olha toda nervosa para Azix e diz que estava andando pela casa para apagar as luzes para ir dormir. Azix diz para Elif que ela pode subir para dormir agora, pois ele fará o trabalho de apagar as luzes. Elif então não pensa duas vezes e rapidamente sobe as escadas e vai em direção ao seu quarto. Assim que Ira deixa Sarah no quarto para dormir, Orhun e Ira acabam se encontrando no corredor da casa. Ira diz para Orhun que veio verificar se a porta da casa estava trancada. Orhun diz para Ira que trancou todas as portas e pede para que Ira não se preocupe com isso, pois o lugar está seguro. Orhun então diz para Ira que foi uma atitude muito linda da parte dela ir se deitar com ele e com Sarah no chão para observar as estrelas, e diz para Ira que Sarah ficou muito contente com isso. Ira diz para Orhun que fará qualquer coisa pela filha dela, e diz para Orhun que Sarah vem tendo pesadelos há vários dias desde que Yekta faleceu e que aparentemente hoje ela está dormindo confortavelmente, e diz para Orhun que está muito feliz pelo fato da garota não ter tido pesadelo naquele dia, e diz para Orhun que parte disso se deve à ajuda dele. Os dois então se despedem e cada um entra em seus respectivos quartos. Enquanto isso, Elif chegou em seu quarto e retirou o hijab da cabeça, mas o que ela gostaria de tirar da cabeça, infelizmente ela não consegue, são as palavras de Arif dizendo para ela que Azix estava apaixonado por ela. Elif não sabe o que vai fazer com essa informação. Essa informação está de fato atormentando a cabeça da garota. Elif então começa a pedir ajuda para Allah e pede para que Allah a ajude a sair daquela situação. Para se consolar, Elif começa a dizer para si mesma que seu Arif não está bem da cabeça e que ele está completamente confuso e que com certeza Azix não está apaixonado por ela. Elif então se senta na cama e começa a se lembrar da conversa que escutou entre Azix e esse. E na ocasião, S disse para Azix que há um tempo ela vem percebendo que ele está estranho com ela. E diz para Azix que sente que quando ele está com ela, ele não está com ela de verdade e que sua mente está em outro lugar. E diz para Azix que sente que ele não a ama mais como antes. E pergunta para Azix
Se quando está com ela, ele fica pensando naquela garota e diz: como é mesmo o nome daquela menina? Ah, Elif, não é? Essa então pergunta para Azix se ele deixou de amá-la por estar gostando da garota Elif que está morando com ele. Elif então volta de seus pensamentos e fica ainda pior, pois se a própria namorada do rapaz disse isso, talvez Sr. Arif não esteja tão louco assim. Elif então vai até a sua mesinha de cabeceira para tomar um pouco de água, porém ela percebe que o copo está vazio. Elif então prende seu cabelo novamente, coloca de novo o hijab e desce as escadas para ir em direção à cozinha para pegar um pouco de água. Enquanto isso, Azix está sentado no sofá da sala pensando em Elif. Está tudo escuro e ele está olhando para o nada, apenas se lembrando das palavras de Ece dizendo para ele que ele está estranho com ela e que parece que ele não a ama mais, e perguntou para ele na ocasião se ele estava pensando na garota que vive com ele, ou seja, Elif. Enquanto isso, Elif foi até a cozinha e pegou um copo de água. Elif não acendeu nenhuma das luzes e enquanto ela estava voltando para seu quarto, assim que ela ia subir as escadas, ela dá de cara com Azix. Azix então pergunta para Elif o que ela está fazendo. Elif diz para Azix que foi pegar um pouco de água. Azix pergunta para Elif por que é que ela não acendeu nenhuma das luzes. Elif responde que só veio pegar um pouco de água e que não achou necessário. Elif então rapidamente sai de perto de Azix. Assim que Elif sai de perto de Azix, Azix diz para si mesmo: meu Deus, não há como escapar disso. Aonde quer que eu vá, ela aparece na minha frente. O dia amanhece e ele está na cozinha preparando um pão para as crianças comerem. Após um tempo, Orhun entra na cozinha com uma garrafa cheia de água na mão. Orhun então olha para Ira e diz: eu trouxe água. Ira então diz para Orhun que está fazendo pão para as crianças e conta para Orhun que as crianças foram pegar tomilho junto com o tio Aden. Orhun então fica parado observando Ira cozinhar, mas após um tempo ele decide ir ajudar Ira. Eles então começam a cozinhar juntos. Orhun então começa a colocar farinha na bacia de Ira. Aparentemente Ira está fazendo pão. Orhun então começa a colocar farinha e pergunta para Ira se precisa de mais. Ira então pede para que Orhun coloque mais um pouco. Orhun então coloca mais um pouco de farinha. Ira então diz para Orhun que já é o suficiente. Ira então começa a sovar a massa enquanto Orhun fica olhando para ela de forma totalmente direta, e isso acaba deixando Ira um pouco desconfortável. Após alguns segundos observando Ira, Orhun percebe que o cabelo de Ira está no rosto dela. Por um momento, Orhun ia acabar tirando o cabelo do rosto de Ira, porém ele acaba se lembrando de que Ira não é mais esposa dele. Ele então abaixa as mãos, recuando o movimento. Após alguns segundos, Ira retira o cabelo do rosto. Orhun então pergunta para Ira quanto tempo faz que Sarah saiu. Ira então começa a contar para Orhun que Sarah se deu muito bem com o menino e diz para Orhun que espera que quando Sarah for para a escola, ela faça muitos amigos e faça amigos de maneira fácil, assim como ela conquistou a amizade de Khan. Ira então diz para Orhun que acredita que Sarah fará muitos amigos, pois ela é uma grande comunicadora. Ira então volta a mexer com a massa e Orhun decide sair da cozinha. Enquanto isso, Elif está em seu quarto. Ela então decide sair do quarto, mas assim que ela se aproxima da porta, ela começa a se lembrar do momento em que seu Arif disse que Azix estava apaixonado, pois ele estava fugindo de ficar perto dela. Elif então decide não sair mais do quarto e volta a se sentar na cama. Enquanto isso, Arif está olhando pela janela para fora da casa. Ele então começa a se perguntar aonde está Elif. Ele acaba vendo o Azix andando de um lado para o outro no jardim. Após alguns segundos, o Sr. Arif decide assistir televisão. Enquanto isso, Elif continua no quarto olhando para o relógio. Ela então diz para si mesma que já está quase no horário de dar o remédio para o Sr. Arif. Elif então junta coragem e sai do quarto. Elif então desce as escadas e encontra seu Arif sentado no sofá assistindo TV. Elif então se senta para assistir TV junto com o senhor. O senhor está assistindo Emanet. Isso mesmo. Elif se sente um pouco desconfortável assistindo a série. Ela então diz para o Sr. Arif que vai andar um pouco, porém quando ela ia sair da sala, ela acaba dando de cara com Azix. Assim que Elif vê Azix, ela começa a se lembrar imediatamente das palavras do Sr. Arif, dizendo que Azix estava apaixonado por ela. Elif então fica toda nervosa e começa a olhar para baixo. Elif então não diz nada para Azix, ela olha para o Sr. Arif e diz: tio, não se preocupe, em breve trarei o café da manhã para o senhor. Elif sai rapidamente da sala e Azix se senta ao lado do Sr. Arif no sofá. Assim que Azix se senta ao lado do Sr. Arif, ele recebe uma
ligação de Susan. Susan pergunta para Azikis se está tudo bem na casa e se seu pai está bem. Azikis responde que está tudo bem. Susan percebe que Azikis está meio quieto, mais do que o normal dele. Susan então pergunta se aconteceu alguma coisa. Azikis responde que está tudo bem. Susan questiona mais uma vez e diz: espero que não tenha acontecido nada de ruim com o papai. Você não foi forçado a cuidar dele, não foi? Elif realizou o seu trabalho, certo? Azikis então pede para que Susan não se preocupe com nada, pois tudo está em seu devido lugar. Enquanto isso, a Fifi está conversando com Zerrin na sala da mansão. Zerrin pergunta para a Fifi como está a relação entre Orhun e Ira. A Fifi diz para Zerrin que tudo está como deveria estar. A Fifi pergunta para Zerrin como estão as coisas na associação, pois como a Fifi machucou o pé, ela não está indo trabalhar. Zerrin então diz para a Fifi que ela está cuidando de tudo e pede para que a Fifi não se preocupe. Após alguns segundos, Berry vem trazer o café para elas. Nesse momento, Zerrin pergunta para Berry aonde Ira está e por que Ira não serviu o chá para elas ao invés de Berry. Berry então, sem saber que não poderia dizer aquilo, conta para Zerrin que Ira foi acampar com Orhun e Sarah. Zerrin então pergunta para a Fifi como isso aconteceu e pergunta para a Fifi se ela não está nutrindo sentimentos por Sarah, agora que sabe que ela é sua neta. A Fifi diz para Zerrin que não tem a obrigação de respondê-la e manda Zerrin ir embora. Zerrin tenta continuar questionando a Fifi. A Fifi então chama a Sultana e pede para que Sultana acompanhe Zerrin até a saída da mansão. Sultana então acompanha Zerrin até a porta da mansão e convida ela a se retirar. Zerrin então sai furiosa da mansão. Assim que Zerrin desce as escadas da mansão, ela acaba recebendo uma ligação. A pessoa da ligação começa a cobrar Zerrin, dizendo que a parcela dela está atrasada de novo e que dessa forma os juros estão aumentando muito, e pergunta para Zerrin se ela tem algum plano para pagar a sua dívida. Zerrin então diz para o rapaz que quando ela tiver dinheiro ela vai pagar e diz que não está fugindo e que ele sabe o número de telefone dela, mas que agora ela não tem como pagar e que vai pagar assim que puder. O rapaz do telefone dá a ela a opção de vender a sua casa em Sesme, mas Zerrin não gostou nada da opção e diz para o rapaz que isso não vai ser possível. Zerrin então desliga praticamente na cara do rapaz. Assim que ela desliga, ela diz para si mesma: Daphne, como você pode ser estúpida? Você está com uma oportunidade na sua cara e não está agarrando. Enquanto isso, Ira está prendendo Orhun em uma gaiola, usando sua filha como moeda de troca. Enquanto isso, Ira e Orhun estão caminhando na floresta. Ira então diz para Orhun que a casa do tio Ada não é tão longe dali e que eles já deveriam ter chegado, pois ali era o ponto de encontro deles. Orhun pede para que Ira fique tranquila, pois em breve eles estarão no local. Orhun acaba achando a pulseira de Sarah, a pulseira que Ira fez para Sarah de presente. Orhun então mostra a pulseira para Ira e diz para Ira que ela deveria apertar mais a pulseira, pois Sarah já havia perdido a pulseira na cozinha enquanto tinha ido beber água e que na ocasião ele colocou a pulseira de volta no braço da garota. Ira então diz para Orhun que não sabia disso e diz para Orhun que gostaria de proteger a sua filha de todo o mal e gostaria de estar perto dela a todo momento. Orhun então pede para que Ira não se preocupe, pois ele cuidará da segurança das duas. Enquanto isso, Azikis está sentado na sala e fica observando Elif, que estava limpando a mesa. Após alguns segundos, Elif vê Arif e pergunta para o Sr. Arif se ele quer um pouco de chá de ervas, pois ela pode preparar para ele. O Sr. Arif responde que não quer. Elif então pede para que o Sr. Arif olhe para o dia lá fora, pois o dia está muito lindo. O Sr. Arif então começa a olhar pela janela e acaba vendo que Gurbus está chegando na casa. Elif então vai até a janela e vê Gurbus realmente se aproximando da casa. Elif então diz para Azikis. Azikis rapidamente vai até a janela e também vê Gurbus. Azikis então manda a Elif subir imediatamente para o quarto e ficar em silêncio. Após alguns segundos, Gurbus toca a campainha e Azikis vai abrir a porta para ele. Gurbus então é recepcionado por Sr. Arif. Ele olha para Azikis e diz: olha, o seu pai está muito bem de saúde. Azikis está completamente tenso, pois está com medo de que Gurbus descubra que ele não matou Elif. Azikis então apenas olha para Gurbus e faz sinal positivo com a cabeça, sem esboçar nenhum sorriso. Na verdade, ele não esboça nenhuma expressão mesmo. Gurbus então acaba vendo um paninho em cima da mesa e pergunta: Susan está aqui? Azikis responde: não, eu mesmo estava fazendo a limpeza. Gurbus então acaba acreditando no rapaz. Azikis pergunta para Gurbus se aconteceu alguma coisa e a que se deve a visita dele. Gurbus então diz para Azikis que eles precisam conversar. Os três então se sentam à mesa. Gurbus então começa a conversar com Azikis sobre S, sua irmã. Gurbus diz para Azikis que todas as vezes que S vê Azikis, ela fica feliz, ela fica
tão feliz como se tivesse acabado de fazer compras, mais feliz até do que quando ela diz que vai fazer compras. Gurbus então diz para Azix que ele precisa dar uma chance ao amor, pois a irmã dele está esperando se casar com ele. Alguns segundos depois, a campainha toca. Azix então se levanta e vai atender a porta. Ele então pega um prato de comida que foi encomendado por Gurbus para que eles pudessem conversar comendo. Eles então voltam a conversar e segundos depois, Elif acaba fazendo um barulho lá em cima. Gurbus então pergunta para Azix o que está acontecendo. Azix responde que deve ser alguma coisa de seu Arif que deve ter caído no chão. Gurbus rapidamente acredita em Azix e volta a falar sobre sua irmã. Gurbus então continua falando para Azix que ele deve deixar de ser tão duro e se abrir para o amor, pois essa sua irmã está realmente esperando se casar com ele. Sr. Arif entra na conversa e diz para Gurbus que Azix é uma rocha por fora, mas por dentro ele já está apaixonado. Elif, que está lá em cima escutando toda a conversa deles, começa a se perguntar se Sr. Arif está certo e se Azix realmente está apaixonado por ela por dentro, mas por fora age como se fosse uma pessoa dura e inflexível. Enquanto isso, Daphne está tomando um café com Zerrin. Zerrin conta para Daphne que Orhun está acampando com Ira e Sarah e diz para Daphne que enquanto Ira estava casada, ela acabou dormindo no ponto e agora Ira é uma mulher solteira e pode conquistar Orhun. Zerrin então convence Daphne a ligar para Orhun. Daphne liga para Orhun, Orhun atende a sua ligação. Daphne então diz para Orhun que está feliz que ele tenha levado Sarah para passear, pois a garota estava realmente muito mal com a morte de Yekta. Zerrin quase morre ao escutar Daphne dizendo isso para Orhun. Daphne então se despede de Orhun e pede para que ela mande seus cumprimentos a Ira e Sarah. Assim que ela desliga o telefone, Zerrin diz para Daphne que ela vai acabar perdendo Orhun para Ira e diz para Daphne que ela não pode ser tão condescendente assim com Ira e manda Daphne tomar uma atitude ou ela vai perder Orhun para Ira. Enquanto isso, Ira, Orhun, Sarah, Khan e Aden estão andando pela floresta. Orhun então decide fazer uma competição entre os garotos. Ele diz para Sarah e Khan que quem coletar mais tomilho será o responsável por fazer uma limonada. Orhun então conta até 3 e Sarah e Khan começam a colher os tomilhos. Após colher alguns tomilhos, Sarah mostra para Orhun a quantidade de tomilho que coletou. Orhun então diz para Sarah que está feliz que ela tenha lhe mostrado a quantidade de tomilho que pegou, porém se ela continuar falando com ele, ela vai acabar perdendo para Khan, pois Khan está coletando muitos tomilhos. Sarah então diz bem baixinho para Orhun: não tem problema, eu quero que Khan ganhe, eu quero que ele ganhe a competição. Enquanto Orhun e Sarah conversam, Ira observa os dois de longe. Orhun então acaba sorrindo para a garota com a atitude dela. Orhun pega uma florzinha e coloca nos cabelos de Sarah. Sarah então vai até Ira e diz: mamãe, olha a minha florzinha, ela não é linda? Ira então se abaixa para conversar com Sarah e diz: ela é tão linda quanto você, minha filha. Ira então se abaixa para também colher tomilhos. Orhun então acaba observando o movimento de Ira. Ele, que não é bobo nem nada, vai bem pertinho de Ira para tentar coletar tomilhos pertinho dela. Enquanto isso, Azix, Gurbus e Sr. Arif continuam conversando. Após alguns segundos, Elif faz mais um barulho lá em cima. Gurbus então diz: o que está acontecendo, Azix? Azix então diz: alguma janela deve estar aberta, eu vou ir verificar. Enquanto isso, Elif está tentando pegar todos os lápis que derrubou no chão. Após alguns segundos, Azix entra no quarto. Azix então pergunta para Elif o que é que ela está tentando fazer, pois ela já fez 2 barulhos e diz para Elif que ela precisa ficar em silêncio. Elif pede desculpas para Azix e diz que acabou se atrapalhando e derrubou o pote de canetas. Elif então ia colocar o pote de canetas em cima da mesinha novamente e derruba o relógio, mas Azix, que estava prestando atenção, pega o relógio e pede para que Elif fique em silêncio ou então colocará a vida dos dois em perigo. Enquanto isso, a competição de tomilhos encerrou. Aiden então começa a verificar a quantidade de tomilhos que os dois pegaram. Khan acaba ganhando, obviamente, pois Sarah já tinha dito para Orhun que queria que o garoto ganhasse. E Sarah ficou em segundo lugar. Aiden então pega Khan no colo e começa a fazer aviãozinho com ele, como comemoração de ele ter ganhado. Orhun então acaba percebendo que Sarah ficou com um olhar um pouco triste. Orhun então pergunta para Sarah se ela também gostaria de voar como Khan voou. Sarah responde que sim. Orhun então cata a garota no colo e começa a fazer aviãozinho com ela. Sarah fica muito feliz e Ira sorri observando a interação dos dois de longe.
Assim que Orhun coloca Sarah no chão, Sarah vai dizer para Ira que ela voou. Como prometido, o vencedor ia fazer uma limonada. Aiden então chama Khan para fazer a limonada, mas Aiden decide chamar Sarah para acompanhá-los. Sarah, Khan e Aiden saem do local e vão em direção à cabana do tio Aiden para fazer a limonada. Enquanto isso, Ira e Orhun continuam na floresta sozinhos. Enquanto isso, Gurbus, Azikis e Sr. Arif continuam conversando na sala de jantar. Após alguns segundos, Gurbus diz para Azikis que precisa ir ao banheiro. Gurbus então sobe até o andar de cima para ir usar o banheiro. Azikis ia ir atrás dele, mas é interrompido por Sr. Arif, que lhe pediu um copo de água. Assim que Gurbus ia abrir a porta do banheiro, ele escuta um barulho vindo do quarto onde Elif está. Nesse momento, Gurbus começa a se lembrar do momento em que Sr. Arif disse para ele na mesa que o barulho foi feito pela boa menina que lhe fez um omelete. Mas na ocasião, Azikis conseguiu contornar a situação e disse para Gurbus que Sr. Arif estava delirando e sonhando com a mãe dele. Gurbus então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que Azikis o enganou e que com certeza há mais alguém na casa. Gurbus então decide abrir a porta do quarto para ver se suas suspeitas estão corretas. Enquanto isso, Sarah, Khan e Aiden já voltaram com a limonada. Eles então se sentam e começam a comer os lanches que foram preparados por Ira. Assim que eles terminam de comer, Sarah pergunta para Aiden se ele gostaria de brincar de pega-pega. Aiden responde que sim. Sarah então se levanta e pega Aiden e começa a correr. Os dois então começam a correr um atrás do outro. Após alguns segundos, Sarah pega a Ira. Ira então começa a correr atrás de Sarah e de Aiden. Orhun então se levanta e começa a observar a brincadeira deles de pé. Ira não consegue pegar nem Sarah e nem Aiden. Ela então para ao lado de Orhun. Orhun então diz para Ira que Sarah está muito feliz. Após alguns segundos, Sarah olha para Ira e diz: "Mamãe, Orhun está ao seu lado, pega ele." Ira então coloca a mão no ombro de Orhun. Orhun então acaba ficando sensibilizado com o toque de Ira. Ele então olha para Ira, um pouco envergonhado. Sarah então olha para Orhun e diz: "Orhun, tá com você precisa correr." Orhun então pede para que Sarah e Aiden brinquem sozinhos. Os dois então voltam à brincadeira. E Ira e Orhun continuam olhando um para o outro. Nesse momento, Ira começa a se lembrar do sonho que teve. No sonho, Ira e Orhun estavam sentados à beira de um lago e Sarah estava brincando. E na ocasião, Orhun sabia que Sarah era sua filha. Ira então volta de seus pensamentos e continua olhando para Orhun. Depois, Ira olha para o chão e fica muito triste pelo sonho dela ser apenas um sonho.